Começando agora mais um Ponto de Ironia, eu sou o DVD Castilho e aproveito que você entrou aqui, clicou aí para iniciar, já se inscreve, tá? Aproveita, primeira coisa que você tem que fazer, você já sabe com que é esse programa, afinal de contas é por isso que você entrou, é por isso que você deu o seu play, então se inscreva, me siga também nas redes sociais, lá no Instagram, nos acompanhe, porque aqui no Ponto de Ironia os programas, as conversas são sempre incríveis, convidados incríveis, e o meu convidado de hoje é um dos caras com quem eu mais conversei nesse tempo todo de podcast. Mas aqui no Ponto de Ironia é a primeira vez dele. Ele é documentarista, é escritor, é encrenqueiro, não é? Encrenqueiro, arranja encrenca atrás de outro. E aí, estou aqui com ele, muito feliz de te receber aqui. Ponto. Chegamos, Rafael Spaca! Que honra, cara, que prazer. Que legal, cara. Que bom que você veio, Spaca, que bom que estou te recebendo e fiquei sabendo que essa história de podcast vai... Tô fazendo como se fosse, fazendo uma analogia às bandas, né? Turnê de despedida. Você tá fazendo uma turnê de despedida? Porque assim, foi legal, acho que mostrei o meu trabalho, mas eu nunca procurei isso, de verdade. Certo. Tudo aconteceu por um puta acidente. Eu sou um cara extremamente tímido. Uhum. Minha vocação é pesquisa, são os bastidores. Pra você ter uma ideia, quando tinha, sei lá, na escola e na faculdade, eu não conseguia, cara, apresentar trabalho para classe. Você ficava travado, cara? Eu fugia, cara. É mesmo? Eu fugia da sala, né? Porque tamanha timidez. Mas fui amadurecendo tudo e tive que fazer apresentações para a plateia. Trabalhei, né? Trabalho com comunicação e tudo mais. E eu lembro, cara, assim, que as primeiras entrevistas que eu dei para falar do meu trabalho, comecei a lançar os livros, tudo, eu tinha quase que uma taquicardia, assim, sabe? O coração disparava, tremia e tal. E ficava muito nervoso. E à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, vai ganhando cancha, né? Uhum. Mas eu acho que o grande salto na carreira foi a minha pesquisa com os Trapalhões. Sim. Né? Até pela força do tema, da história deles e tal. E me obrigou a ir para frente das câmeras, falar sobre os livros, né? E principalmente sobre o documentário. E aí, como é um tema que é muito pulsante, vários convites, tudo, mas eu decidi dar uma recuada, né? Para voltar a trabalhar nos bastidores em silêncio. Certo. Que eu acho que é bom isso. Você acha que essa exposição toda acabou te prejudicando um pouco com o seu projeto? Não. Na verdade, acho que ajudou muito, né? Acho que me abriu muitas portas, cara. Conheci muita gente legal, você e vários outros. Mas é uma ideia mesmo minha. Assim, uma das coisas que me assustou, assim, cara, foi, acho que uns 2 meses atrás, cara, o meu Instagram era aberto, né? Agora eu fechei. E tinha um número que eles colocaram que tinha mais de 1.100.000 visualizações. Certo. Eu falei, cara, que loucura isso, Que loucura, né? mesmo. Mas assim, não rende nada, né? E traz mais dor de cabeça, assim, né? Tipo, sabotar o projeto, sabotar seu trabalho, sabotar suas perspectivas. Acho que traz muito hater com energia negativa também. Cara. Então o que eu fiz? Eu fechei. Se quiser bisbilhotar, vai ter que te seguir, que me seguir. Ser aceito. Eu não vou deixar a vida fácil desses haters, mas fazer tudo em silêncio, como eu sempre fiz. Sim. Né? Eu acho que eu fui obrigado a me expor até para falar do trabalho, né? E assim, cara, foi uma aventura incrível de mostrar, conhecer muita gente. Acho que avançamos em muitas coisas, né? Já vista porque eu tô sozinho no projeto, mas mesmo assim conquistei coisas muito grandiosas e agora é o momento de recuar. Pois, Spaca, você lembra como que começou essa história, essa maratona de podcast? Porque assim... Acho que foi com você o primeiro, cara. Acho que não foi com a gente, não. Porque você chegou no Elementar recomendado.
Teve alguém, eu acho que foi o Pax, Daniel Araújo, Não sei, pastorzão. não vou lembrar. Ou o pessoal do Speakcast também. Acho que foi. É. Foi ali. Eles falaram, não, vocês têm que trazer o Spaca, porque ele tá com documentário e bomba muito, rende muito o assunto com ele. E aí a gente te trouxe, e desde que você chegou no Elementar, que era o meu projeto anterior, a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente sentou para bater papo. Sim. E sempre com coisa nova, sempre a gente fala, meu, não é possível. E rendia, né, cara? Rendia. Falava, Tá, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu não sou de acompanhar, tipo, e não gosto mesmo, comentários, nem fico questão de audiência e tal. Mas já me falaram, assim, quase todos que você vai é uma das maiores audiências, independentemente de qualquer seja o podcast, rende muita audiência, muito corte e tal. E é isso, cara. Acho que é pela força do tema. Eu acho que é pelo um jeito diferente de eu contar essa história. Né? Que não é uma história... É um ângulo que eu mostro que é um ângulo diferente, que traz ingredientes muito importantes na cobertura dessa história. E, assim, modéstia às favas, cara, eu vejo que, se não fosse por essa pesquisa, e isso eu já fiz, né, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz o estado da arte dos Trapalhões. O que é o estado da arte? É como se fosse um antes e o depois do que tinha a respeito deles. Certo. E o que tem agora. Então, assim, de livros, acho que tinha 3. Né? Tinha o Adoráveis Trapalhões, tinha um livro que era uma tese era uma dissertação de mestrado que virou livro. E tinha o do... E tinha um outro. Um outro aí. Enfim. E aí, só eu tenho 5 a respeito dos Trapalhões. Depois veio assim, durante, né? A biografia do Mussum, veio a biografia do Renato. Sim. Então, o tema voltou eu acho que muito pela força do que eu fiz, do que eu produzi, e a história dos caras estão aí porque tenho contado de um jeito diferente. Então, o que eu vejo assim também é que hoje, qualquer notícia que sai a respeito dos Trapalhões, sempre tem alguém que me marca, que manda e tal, porque virei uma referência no assunto, né? E não só isso, Spaca. Você é tão referência porque, normalmente, quando sai alguma notícia dos Trapalhões, é alguma coisa que aconteceu lá com a família do Renato, ou é alguma coisa que você repercutiu em algum podcast. Sim. Isso acaba virando muita coisa. E começou a gerar muita notícia quando eles começaram a rebater. Porque eu lembro que no começo, você falava e meio que ficava ali. Você está falando, o cara sabe muita coisa, o cara tem muita história, tudo. Mas chegou uma hora que começou a bater ali no calcanhar dele e ele começou a se importar. Ele, a filha, a esposa. Começou a se importar ao ponto deles, que sempre foram uma família muito reclusa em relação a dar entrevistas, tudo, saíram dando entrevista em tudo quanto é lugar, motivado por coisas que você falou. Com certeza. Então, essa também é a importância do... E uma coisa importante é o seguinte, tudo o que eu falei até hoje não foi desmentido. Nada. Exatamente. Nada. Ao contrário, cada entrevista que eles dão corrobora mais com as coisas que eu falei. Eles se importam muitas vezes de por que ele está falando disso. Sabe? Por que ele está contando isso? Que era um segredo da nossa família. Sabe? A gente hoje aqui no nosso programa, eu vou rememorar algumas notícias relacionadas a Rafael Spaca, esse rapaz, olha como tá bem nessa foto, né? E a gente vai rememorar algumas notícias que saíram durante esse tempo todo e muitas delas ocasionadas por você, não é? Então, vamos lá, essa daí. Renato Aragão rompe o silêncio após ser acusado de dar calote na própria filha. Defesa do eterno Didi Mocó negou que o comediante tenha se apropriado do dinheiro da herdeira. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa herdeira quem trouxe para a mídia foi você. Exato. Não é? Ninguém sabia da história dessa herdeira, dessa menina. Ninguém sabia da relação familiar que havia entre elas, do tipo, para uma tem tudo, para outra não tem nada. Sabe? E você trouxe essa moça para... Ela falou com você falou com ela, sem chegar a ter contato? Não, mas só para... Essa história foi o seguinte, né?
começou com... Acho que foi aqui, mas do Bexiga, que eu falei da Juliana. Foi. Né? Foi aqui no Salada Cast que eu falei, ó, o Renato tem uma filha que é adotiva, que é a Juliana Rangel. E, cara, uma surpresa, assim, um choque, porque é isso que você falou. Ela vivia, né, até então no mesmo teto que o Renato. Né? Então, são duas filhas que viviam naquele teto, a Lívia e a Juliana. A Lívia tem tudo e a Juliana não tem nada. Né? E tudo que digo, assim, desde uma bolacha, não sei o que, tem um cantinho dela lá no armário, regalias, enfim, vida uma de série princesa, de coisas, né? totalmente de princesa. E a Juliana tem que fazer vaquinha para comprar remédio de asma, arrumar um ar-condicionado e trabalhar de Uber. Né? E aqui a gente não está querendo desmoralizar o trabalho. De forma Mas alguma. assim, ninguém sonha ser Uber. Sim. Ninguém sonha. Ainda mais sendo... O Uber é assim, é o caso de desespero, quando as coisas estão sem saídas e a pessoa vai lá e faz assim, cara, eu preciso fazer isso, senão eu vou morrer de fome. Né? Não tem ninguém que tipo, tá no ensino médio, fundamental, fala assim, eu quero ser Uber. Ninguém. Né? As pessoas querem ser outras coisas. O Uber é uma outra... É uma emergência, é uma necessidade, porque, enfim, eu já peguei Uber com um cara que era formado, com uma série de coisas. Engenheiro. E você vai conversando com as pessoas e fala, puta, eu tô desempregado, eu preciso fazer isso. Né? Então, e ainda mais, o Spaca, normalmente a pessoa já não... se tornar Uber é uma alternativa, tá? E sendo filha de quem é. Não, e outra, menos ainda. E a gente sabe, cara, assim, o risco que tem ali, né? Porque você não sabe quem entra no seu carro, para onde vai ser a corrida, para uma série de coisas. E é uma profissão de risco. Porque a gente já viu várias notícias de cara sendo assaltado, sequestrado e até morto. Sim. Por isso. Então, você não pode tratar como um hobby aquilo. E quando eu trouxe essa notícia, a família começou a se posicionar. Né? Primeiro que foram duas coisas que, assim, absurdas. A nota, eu digo nota porque foi uma nota, não foi uma matéria aquilo, na Folha de São Paulo, né, que é uma fala do Renato, mas o Renato não escreveu aquilo e não falou aquilo. Né? Eu tenho um livro chamado Os Trapalhões, modo de ser, de pensar e se expressar. Você conhece cada vírgula. Cara, eu sei o vocabulário Renato, do cara, eu sei como que ele fala. Aquilo não foi ele que escreveu e não foi aquilo que ele disse. Né? Aquilo foi uma assessoria, né? Inclusive... Esses dias uma das que ajudam eles a questão de gestão de imagem, comunicação, me escreveu me chamando de hater. Né? Daí eu rebati ela, inclusive. Um abraço para você, viu, Elis? E aí, só que a Folha errou porque é o seguinte, não ouviu o outro lado, ou a própria Juliana, né? Então, acreditou no que o Renato falou e aquilo ficou com uma coisa... Tanto é que eles replicaram aquilo e tal. Você ficou sabendo como que ela estava nessa situação? Porque o que acontece? Eu pesquiso Trapalhões há vários anos. Então, por conta disso, eu tenho muitas fontes, cara. E assim... E hoje está mais fácil ainda por conta, assim... Tanto dessa referência que virei nesse assunto... Que tem muita gente que chega e fala assim, puta, eu assisti um podcast e falou de você. Os caras me dão até a minutagem, cara. Fala, vê lá, né? Então, eu tenho muita fonte, cara, que eles nem imaginam quem é. E não é a Juliana, porque acho que nunca ninguém conseguiu falar com essa menina, né? Mas eu tive o cuidado de checar, né? Ver lá no cadastro da empresa, ela estava lá cadastrada, então ela trabalhava ali, né? Porque assim, seria muito fácil, cara, dar uma informação errada, tomar um processo e ficar com a pecha de mentiroso. Porque a gente está falando de uma coisa assim, cara, de uma força brutal, financeira e de mídia. Você viu? Os caras têm acesso à Folha de São Paulo. Conseguiram um espaço lá e a Folha pegou aquela falácia e publicou, né? Sem ouvir o outro lado. Então, assim, para me destruir seria muito fácil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, cara, com as informações. Então, eu chequei tudo e vi que realmente ela era Uber.
né? E as vaquinhas estão na internet. E chequei com outras fontes e vi que ela estava realmente em dificuldade. E vi que ela tinha um problema dentro da própria casa. Enfim, uma série de aquelas coisas que eu trouxe todas, né? Depois disso, elas foram lá no Inteligência. Cara, que foi um dos episódios mais Foi. bizarros da história. Constrangedor. Constrangedor. Que eles tiveram um puta trabalho de deletar os comentários, porque o pessoal... Constrangedor. Né? Primeiro que eles anunciam que o Renato ia estar. Ia estar, e que eram lendas urbanas aquilo, né? Inclusive, Diogo Vilela, queria que você fizesse a parte 2. Rogério Vilela. Rogério Vilela. Diogo Vilela é o ator, né? É. Eu acho que eu já chamei ele várias vezes de Diogo. O Diogo fica, por que esse cara tá me cobrando? Rogério Vilela, faz a parte 2 das lendas urbanas do Renato Aragão e comenta essa notícia. Né? Você também não me chamou para contraparte, as pessoas pediram, inclusive, hoje que eu tivesse ali na mesa. Hoje em dia né, tá cara? muito na moda o lance do debate. Bota as duas fontes, cara, um do lado, aqui, um frente ao outro, não é? Ideia. Seria interessante. Foi uma coisa bizarra aquilo, e você vê que ele estava desconfortável, e a galera, cara, descendo o pau no episódio, porque não dá para enganar, sabe, cara? Não dá. E aí, cara, quando você vê essa notícia aí, é a coroação do que eu disse, entendeu? Então, o calote. Que calote ele tá sendo acusado? E depois outra coisa. Pô, o cara é um dito milionário, sabe? Se ele tá dando calote, ele tá passando por algum tipo de dificuldade, tá quebrando, o Didi tá quebrando? A informação que eu tenho é o seguinte, a Lilian Aragão vive falando que tá quebrada. Né? E se você for ver, né, 800 mil, se fizesse um acordo, pagasse por mês, tal, ou até mesmo à vista, ele teria condição de fazer isso. Né? O que acontece foi que eles... Vou por dois lados, caminhos. Tá? Tá. 2 caminhos. A questão da grana. Eles estão preocupados com essa questão financeira. Tanto é que ela recorre a um cara... Eu só vou dar o primeiro nome, mas é verdade. Chamado Carlos, para fazer uma auditoria, para ver o que está acontecendo ali, porque o dinheiro está acabando, sumindo. A fonte está sumindo. Está sumindo, está acabando. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles tentaram, nesse período que ela começou, estava com esse apartamento e tal... colocar na cabeça da Juliana que ela não tinha capacidade de administrar as próprias coisas. Né? Então, essa confusão toda se origina daí. De fazer com que ela acreditasse que ela não tinha capacidade de administrar a própria vida, a própria herança, né? E aí fizeram ela vender esse apartamento, falando que estavam com dificuldade e tudo, e que iam pagar ela. Foi a história que eu disse aqui. E aí deram aquele sinal e não pagaram mais. Ela tentou várias vezes pedir esse valor de volta. Esse apartamento é um apartamento que a mãe dela, Marta Rangel, deixou para ela como herança. É um apartamento que era ali na Barra da Tijuca e nunca mais ela viu a cor desse dinheiro, né? Rapaz, a mãe dela é o casamento anterior. Ela é filha adotiva, né? Ela não é filha Ela assim, não filha natural. Natural, nem da Marta, nem do Renato. A história dela é que a Marta tinha uma amiga, se não me engano, de Porto Alegre, que teve a Juliana, e pediu para ela cuidar da Juliana, porque ela não tinha condições, tudo. Certo. O Renato consentiu, e aí eles adotaram a Juliana. E aí essa relação deles fica estremecida quando a Lilian aparece na jogada. Porque a Lilian, porque a Marta... foi a Lilian a responsável pelo fim do casamento do Renato, não é? O fim do casamento anterior. Mas assim, a Lilian era amante, né, do Renato. O Renato era casado com a Marta. Essa história também já contei várias vezes. E saiu até uma vez você trouxe aqui o Leão Lobo no Aqui Agora. Conta isso. Eu publiquei uma vez
no meu feed. Ele mesmo casado com a Marta, ela aparecia ali no auditório dos Trapalhões, né? Ele era conhecido, o Mussum e o Dedé chamavam ele de Paulista, porque a Lília é de São Paulo, né? Então viam ela lá no auditório e falavam, Paulista, provocando... Tinha certo. piadas internas, né? Ela chegou a viajar escondida quando os Trapalhões filmaram os Trapalhões, Árvore da Juventude. Ela não... Primeiro ficou escondida num barco, daí a Marta sai, ela vai pro hotel do Renato e tal. E chega um momento que ele decide se separar da Marta. A Marta fica muito mal tal, e vai para os Estados Unidos. A Juliana vai com ela para lá, decide morar lá. A Marta, ela se casa com um americano lá. Ela tem que era um empresário e tal, e tinha lá um posto de gasolina. Aí ela pegou câncer e morreu de câncer. Aí a Juliana volta e começa a morar com o Renato, né? O Renato já casado com a Lilian. E aí tem isso, né? Com o passar... A Juliana tem uma filha chamada Júlia e volta com ela, se separa também do namorado, o marido dela. E aí a convivência lá dentro da casa é uma convivência ruim, muito por conta do que a Lilian não aceitar muito, apesar que o Renato ainda estava bem de saúde, cabeça, tudo. Não era uma coisa tão evidente, mas isso aflorou nos últimos anos, quando o Renato passou a não ter tanta autonomia dentro da própria casa, né? Por conta do problema de saúde. E aí as coisas ficaram mais difíceis para a Juliana, né? E aí ela sai de casa. Entendi. Você falou a questão de saúde do Renato, e isso tem a ver com a nossa próxima notícia também, que é algo que repercutiu a irritação da filha de Renato Aragão com os boatos do pai internado em asilo. Saiu essa notícia de que eles estavam procurando casa de repouso, asilo, para colocar o Renato. E você já há algum tempo, Spaca, você tem dito, fazendo comentários sobre essa dependência do Renato dos outros, que ele já não é um homem tão saudável, principalmente as questões da cabeça, que você já levantou até suspeitas de que tem ali o início de Alzheimer, algo assim, por ele já não falar mais coisa por coisa, tudo. Como é que... qual é a informação que você tem em relação à saúde do Renato hoje? E você sabe se eles questionaram isso de levar ele para uma casa de repouso? Isso é mentira. Eu até me posicionei a favor da família. Eu acho que esse tipo de coisa... Uma coisa é a informação checada, averiguada, e uma coisa é você lançar uma fake news, né, cara? São coisas completamente diferentes. Eu me posicionei a favor da família. Eu acho que a família tem que ir atrás, como já foi atrás de outras e descobriu, e acho que processou pessoas que inventaram fake news a respeito da família. É fácil descobrir isso, né? Tem todo um mecanismo que você consegue descobrir quem que inventou esse tipo de coisa, processar e tirar isso do ar. São duas coisas distintas, o que eu faço e esse tipo de coisa, né? A família acolhe ele, ama ele, cuida bem dele. Lógico que ele tem... ele precisa hoje de mais atenção, de cuidado, até por conta da idade, né? Ele fez 90 anos. Ele deve ter cuidadores na própria casa. 90 anos, cara. Então. Né? Então, e assim, é normal, tudo que está acontecendo com ele é da vida, é normal de acontecer, cara, porque o sistema biológico de cada pessoa, tem gente que, por exemplo, o Dedé vai fazer 90 anos ano que vem. E tá dando cambalhota em circo. Cara, entendeu? E era um cara que há 20, 30 anos, quantas coisas ele já passou, já ficou internado, já foi desenganado, já uma série de coisas, e tá inteiraço hoje, lúcido, né, concede entrevistas, tudo. O Renato, você vê que assim, as últimas aparições dele levantam várias suspeitas, né? Você vê que é um olhar perdido, ele não consegue mais... É uma voz cansada.
não consegue mais elaborar um raciocínio. Se você perguntar para ele assim, me fala sobre o filme O Rei e os Trapalhões, ele não vai conseguir desenvolver para falar daquele filme, como antes ele conseguia, em várias entrevistas que ele deu. Então, é notório que ele está com algum problema. Isso só a Lilian sabe, cara. Nem a primeira família, quando eu falo primeira família, é quem? A Juliana e os outros filhos do Renato, que teve com a Marta. Não sabem o que o Renato de fato tem, né? Mas há suspeitas ou de demência ou de Alzheimer, né? E conversando com médicos, tudo, olhando as aparições dele em vídeo, ele participou, por exemplo, da Calçada da Fama da Globo, que ele ganhou lá a estrela. Foi recentemente, Foi recente. Né? Você vê que chega lá a Laura Cardoso e a Natália Timber, chegou de cadeira de rodas, mas conversando entre si e reagindo e entendendo o que estava acontecendo ali. O Renato, ele já chegou, não chegou de cadeira de rodas, chegou com a filha, que sempre... Papagaio de pirata. Cara, essa menina aparece em tudo. Cara. Assim, tudo bem, é filha do Renato e tal, mas ela tem Ela não perde uma oportunidade, cara, não né? perde, cara, de aparecer e mesmo assim, né, cara, você bate na porta e não acontece nada. Aparece e não aparece. E guiado por um outro funcionário da Globo e tal, senta lá e você vê que ele é o único que não interage com as pessoas, ele tá com o olhar perdido e tal, né? Então, isso assim, gente que conhece um pouco de medicina, fala, ele não tá bem, né? Tanto é que as notícias, toda a resposta que ele deu para Juliana, tudo, não é em vídeo. É tudo por escrito. É tudo por escrito. Então, você não sabe se é ele, você não sabe... Claramente não é ele. Né? Então, ele já não se posiciona. O próprio Rogério Vilela, que falou que ia participar do podcast, não participou. Faz também, depois ele foi na casa do Renato, e são alguns trechinhos, coisinhas, não é uma conversa, não tem 2 minutos de conversa, tal. É mais ou menos, olha, ele vai conseguir falar essa frase, então fala disso que ele vai falar. A Lilian sempre do lado, soprando coisas. Então, é isso. Eu acho uma pena, cara, porque... eu vejo assim, né? E eu sempre falei isso. Quanto mais você falar, menor o tabu de tudo. Né? Se ele estiver com Alzheimer ou demência, cara, seria uma grande oportunidade para levantar um debate disso e falar, cara, ó, isso causa isso, as causas podem ser essas. Né? Talvez haja um tratamento de prevenção, ou se não tem, o que tem que fazer. Porque isso, cara, ia tocar em várias outras famílias e em várias outras pessoas. Exatamente. Até aproveitar uma oportunidade dela para se falar de como que a família se relaciona com uma pessoa assim, quais são os cuidados que devem ter, como é que é a relação em relação a tudo, não é? Então, realmente, me parece, me lembra muito, claro que guardado as devidas proporções, ao final de vida do Frei Damião, você lembra? Frei Damião foi um sacerdote muito velhinho, e as últimas aparições dele, ele parecia um boneco de fantoche, onde tinha outros religiosos ao redor, que levavam, o Frei Damião vai dar a bênção apostólica. E botava, e ficava um cara mantendo ele em pé, no microfone, e ficava um no ouvido dele, fala isso, isso, isso. E ele só repetia. E você via que ele já não tinha mais condições, já estava totalmente debilitado e sendo ali usada a imagem dele, a figura dele, para mostrar algo que ele já havia se apagado, aquilo ali. E a gente vê a cada aparição do Renato isso, que o Didi está se apagando. E é natural. É a ordem natural da vida. O homem tem mais de 90 anos, sabe? E o humano deixava essa imagem mais humana. Eu acredito até que as pessoas, cara, iam abraçar muito ele, sabe? Sim, nessa questão, com certeza. Tal, porque, cara, é um ciclo da vida, né? A gente... Aproveitando essa questão de ele tem condições, ele não tem condições, está sendo noticiado agora um musical dos Saltimbancos, e eu vi a divulgação é com Renato Aragão. Tá?
Você tem notícia de como está sendo esse musical e se realmente vai ter a participação dele? Porque eu também fico... Eu vi isso, eu falei, com o Renato Aragão, será que ele vai estar em cena? Mas aí eu também pensei, pode estar em vídeo, de alguma forma, assim, usando trechos de filme do Saltimbancos. Talvez essa seja a participação dele. Você tem notícia de como está sendo esse musical? Quando é que estreia? Quem é que está na direção? Cara, assim, é isso, né? O anúncio desse musical dá a impressão, assim, a sensação que a gente vai rever aquele clássico de 81, os Saltimbancos Trapalhões, Lucinha Lins, né? O Renato cantando aquelas músicas maravilhosas, Sim. Chico Buarque, É Sérgio o meu Bardotti. filme preferido deles e acho que de muita clássico. gente. Esse filme foi a dissertação do meu mestrado, cara. Que eu legal. Fiz sobre esse filme, que eu defendi esse ano, inclusive. Esse musical, você vê que coloca a imagem do Renato, tal, assim, é uma propaganda enganosa. E eu vou explicar por quê. Porque o Renato ele vai aparecer só no finalzinho, cara, para dar tipo um tchauzinho. Mas ele mesmo? Vai estar ele lá, né? Mas isso aconteceu, por exemplo, com um musical que teve no começo do ano passado, que eu fui assistir também, O Adorável Trapalhão. Estava lá, com participação do Renato. Eu fui na estreia. E aí o Renato aparecia em momentos assim, não falava, enfim, só dava um tchauzinho, todo mundo levantava e aplaudia, tal. Vai ser uma coisa parecida, é uma homenagem a ele, né? Mas tem muita gente que me escreve e fala, comprando ingresso, puta, eu vou lá ver o Renato, cara, não vai, o Renato não vai cantar nada, não tem um número dele, não tem nada. Ele vai aparecer lá para receber o aplauso e o carinho do público. Esse musical é dirigido por uma dupla incrível, talvez um dos maiores nomes dos musicais no Brasil, né? Que é o Cláudio Botelho e o Charles Miller. E... É Charles Miller? Deixa eu ver. Moeller. Moeller. Uma coisa assim. É Charles Moeller. Que, assim, são os reis do musical, curtíssima temporada, mas quem acha que vai ver o Renato do começo ao fim, cara, vai se decepcionar, porque não é isso. Ele vai só aparecer para receber o aplauso. Agora, lhe pergunto, meu amigo, por que não Dedé Santana nesse musical? Porque ele, sim, teria condições de participar de maneira efetiva, realmente. O Dedé, há 2 anos atrás, estava em cartaz com um espetáculo, sabe? Então, ele tem condições ainda. Eu falei, né, aqui, da propaganda enganosa, né? No musical, na ficha técnica, tem o Dedé, cara. Mas o Dedé, até hoje, não recebeu uma ligação da produção falando, seu nome tá aqui e você vai trabalhar. Cara. Então, assim, de novo, as pessoas estão achando que vão reviver isso, cara. Vai estar lá a dupla... O Dedé não recebeu uma ligação e não foi avisado e não foi convidado para estar lá, mas o nome está na ficha técnica. Então, isso é o mais louco, assim. Você vê que é uma coisa para... Na internet tem Clickbait, né, cara? É uma coisa assim, cara. Fizeram um clickbait no teatro, no musical. Cara, que absurdo. Usam uma coisa assim, né, dos Saltimbancos, tal, que é um clássico. E só para lembrar, o Saltimbancos, o início de tudo, é um disco do Chico Buarque. Cara, italiano. É verdade que o Chico adaptou. Adaptou. Daí virou um musical que quem era a gata primeiro foi a Marieta Severo. E depois a Bruna Lombardi. Olha que louco. Que loucura. E aí, isso aqui dá um filme e tal. Cara, a trilha do filme, com músicas desse disco e da peça, o Chico acrescenta mais 3 músicas. E a trilha do filme vira mais clássico do que o próprio disco, cara. Né? Porque o que eles fizeram com o Saltimbancos ficou uma coisa incrível, mágica. É o nosso Mágico de Oz, cara. Isso total. Daí é assim... Não tem como, cara. Não é? Porque é lindo, o filme é lindo, é emocionante. É um filme que eu vejo ainda... eu vejo ainda, às vezes, uma cena e eu me emociono porque eu vou lá pra minha infância, cara...
sabe, a Lucinha Lins maravilhosa. Maravilhosa, a no Gata filme. Carina. Não, É a Gata o Carina. filme é incrível, cara. E, pô, que pena que vai ser assim. Eu É um fico... caça-níquel, né, cara? Assim, o que eu fico triste, eu perguntei isso, né? Quando ele fez 90 anos, falei, cara, eu espero que esse aniversário seja lançado várias coisas a respeito dos Trapalhões e do próprio Renato, cara. Você vê que como é mal administrado o espólio, o legado, cara, ele só teve que administrar esse tipo de treta aqui, ó. Não teve um lançamento de um livro, sei lá, um álbum com fotos históricas do Renato Aragão, um selo, uma camiseta, sei lá, um documentário. Um documentário. Qualquer coisa, sabe? cara, não teve nada. A Você família sabe que não lançou nada. A única coisa que tem que fazer é isso aqui, ó. Treta. Entendeu? Que coisa triste, cara. Que assim, eu sempre falei isso, como é mal administrado essa memória, esse legado dos Trapalhões. É mesmo, cara. Porque assim, por exemplo, comparando recentemente o documentário do Chico Anísio, você deve ter assistido. Sim. Sabe? Cara, o documentário é maravilhoso e expõe o Chico Anísio não só o grande artista que ele é, mas as erradas que ele deu, as bolas fora, porque isso humaniza. E dirigido por um filho, né, E dirigido, sabe, realizado por um filho, com a participação de todos os filhos. Com coragem, sabe? É isso. Humanizando um personagem. Esse cara é tão grande quanto o Chico Anísio, cara, Renato Aragão. Sim. Sabe? E o porquê que... Não tem nada, E eu cara. fico muito triste com a maneira com que tratam o Dedé. Porque o Dedé é gigante como ele. Sim, tá sabe? no mesmo, E ele é mesmo muito... nível. Mas é uma coisa que... isso tem muita relação, cara, assim, com a Lilian. A Lilian odeia o Dedé. Acha ele preguiçoso. O cara que trabalha tanto, cara. Então, pô, o cara não para. Oportunista, parasita. Ela vive falando mal do Dedé. Eu já falei várias vezes que ela em determinado momento, atrasava de propósito o pagamento do plano de saúde para ele ligar e se humilhar para pedir o dinheiro. Eles continuam pagando, só que hoje é um plano de uma categoria menor para ele. Então fazem de tudo para humilhar e rebaixar o Dedé, inclusive nessas coisas, assim, porque não convida ele para nada, cara. Teve lá o tributo, tem um depoimento do Dedé. Quando ele foi no Luciano Huck, o Dedé ficou lado, ali, cara, escondido, tal, como se fosse um figurante, como se não fosse o maior parceiro de vida, de trabalho dele. O cara que preparou tudo pro Renato fazer a piada. A vida inteira esse cara preparou a piada do Renato. Se o Renato chegou onde chegou, tinha lá mais 3 caras, entre eles o Dedé. Então sempre ele ficou escanteio, à sombra, tal. Infelizmente o Dedé aceita esse tipo de coisa, mas é triste, né, cara? O Dedé, como ele é tratado. Eu conversei algumas vezes com o Bananinha e eu falo isso com o Bananinha. Eu sei que é a tua opinião também sobre isso, porque a gente falou sobre isso. Que o Dedé, ele não tem ideia da dimensão que ele tem, sabe? Ele não se enxerga como esse cara gigante que ele é. O que é uma pena. Não se dá o valor, né, cara? Ele não se enxerga grande dessa forma. É uma pena, porque ele é. Vamos continuar falando da Lília. A próxima tem relação com ela também. Mussum e Lília Aragão. Mulher de Didi reagiu ao ser chamada de oportunista. Lília Aragão, mulher de Renato Aragão, teve uma forte briga com Mussum no bastidor de Os Trapalhões. E teve reação, diz o biógrafo do grupo. Conhece o biógrafo do grupo? Mas eu não tinha visto essa notícia. É a primeira vez, juro, que eu tô vendo essa repercussão. Tem. Isso daí repercutiu também. Eles brigaram. Assim, ninguém gosta da Lilian, cara. Ninguém gosta dela. Ninguém. Se você olhar assim, ela é tretada com a irmã dela. Dentro da própria família ela tem problema, então? Que trabalhou na RA e saiu brigada. Eu já contei essa história também várias... Laís Taranto, a irmã dela. Tretaram. Essa história aí, cara, daria um documentário à parte. Só esse episódio. A briga, por que ela saiu da RA
Produções. Isso daria um documentário. Sempre foi assim, antipática, tratou mal, e o sucesso, né, a grana, subiu a cabeça dela. Então ela se acha assim, incrível, sabe? Uma pessoa... O que ela é, cara? O que essa mulher fez? O que essa mulher produziu? Ela só assim, trouxe... A chegada dela é o início do declínio do Renato Aragão. Do grupo. Né? Assim, Não, o grupo já estava em declínio. Já... Mas assim, se você olhar, cara, assim, o Renato tinha histórias, de que foi arrogante, foi uma série de coisas. Mas com a chegada da Lilian, cara, isso se acentua e ganha uma proporção que é incrível. Assim, é uma coisa... Tem vários processos em segredo de justiça que, assim, se você olhar, e eu sei, cara, que, assim, é absurdo. Se um dia alguém tiver acesso a isso, cara, vai, assim, se assustar com o nível de maldade, de crueldade dessa mulher, né? E também do Renato Aragão, porque não dá para isentar o cara. Certo. Jogar tudo... Ele é um velhinho, tadinho agora, mas há pouco tempo atrás... Porque tem uma frase que me falaram e eu acho que é verdade. Ele falou assim, o Renato jamais faria maldade para alguém, mas ele adora que alguém faça por ele. Tá. E ela faz isso por ele. Então, assim, são vários os processos, vários. Segredo de justiça. Daí você falou assim, por que eles... Como que a fonte secou? Por muitos acordos que eles fizeram, cara. De cagada, de erros, de coisas sacanas que eles fizeram com muita gente que estava do lado deles, e eles puxaram o tapete, sacanearam e fizeram uma série de coisas, aí tiveram que fazer acordo e pagar uma grana violenta. Então, assim, isso também é uma coisa que é fácil. Fácil assim, não dá para... É segredo de justiça, não é fácil acessar. Mas eu sei de muita coisa, cara, que eu nunca contei e não vou contar porque eu teria que ter esses documentos. Certo. Não tenho, viu, Lira? Fica tranquila. Mas eu sei, cara. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sabe? São muitas coisas que, se você, assim, souber o comecinho, cara, você fala assim, puta, eu desisto de... Ô, Spaca, você acha que depois que o Renato morrer, essas coisas começam a aparecer? Porque as pessoas acho que vai ter, assim, voltando só para terminar esse caso do Mussum, tanto... O Dedé sempre foi um cara muito gente boa, tal, nunca foi muito assim, mas ela foi, tipo, fazer lá atrás, né, com o Mussum, que faz, por exemplo, com o Dedé. O Mussum colocou ela no lugar dela, né, e, cara, falou um monte para ela, eu não vou repetir, acho que eu já falei isso em algum lugar, mas... Falou um monte para ela, falou, eu sei de onde você veio, eu sei quem você é oportunista, uma série de coisas. Falou um monte para ela. Oportunistas. Né? E aí ela... eles romperam, né? Eles romperam. E logo, pouco tempo assim, depois, Mussum, infelizmente, falece, né? Mas ele não gostava nem um pouco dela, né? E uma coisa assim que me incomoda, cara, que eu vejo, né? Que a família, tanto do Mussum, do Zacarias, do próprio Renato e do Dedé, deviam dar mais... como que eu posso falar, cara? Mais valor pro meu trabalho, cara. Tá. Porque, assim, são coisas que eu falo, eu não sei como eles ficam do lado dessa mulher. Porque você de fala todas muitas as coisas que eu falo, em defesa cara, deles. Assim, cara, sacanagem que fez, não sério. E ficam ainda, cara, do lado dela. Assim, eu disse, eu não vou falar mais dela, e acho que, assim, missão cumprida, eu já mostrei para as pessoas quem que ela é. As pessoas hoje têm uma ideia, né, do que é a Lilian Aragão. Não vou ficar falando mais dela, não vou gastar mais energia com ela. Ela tinha, eu já falei isso aí, dentro da própria casa, lá com os funcionários, com as pessoas que conhecem, habitam ao redor ao ali. redor dela, enfim. O apelido dela era a Demônia, cara. É Demônia, né? Não é, continua sendo. Demônia.
ela fez um monte de sacanagem com um monte de gente que fazia trabalho para prejudicar as pessoas. Eu contei isso aqui também lá no... Trabalho, no que tipo de trabalho? Fazia trabalho... Trabalho espiritual, né? É mesmo? Isso também? É. Ah, que coisa. O termo não sei se isso é politicamente correto ou não. De verdade, não sei. Se for, desculpa. Que é magia negra, né? Coisas nesse Gente, nível. caramba, assim, chega nesse com a nível. mãe Michele. Mãe Michele de Oxóssi. Ô, louco. Isso me surpreendeu. Não sabia disso. Sei que... Essa mãe Michele vive do lado dela também. E é uma grana, viu? Também, por conta dessas Por coisas... coisa disso que a fonte vai secando. Por causa de pagar essa... Porque não são coisas baratas. Esse tipo de trabalho não é barato. Não é? Inclusive, a Juliana, cara, uma vez comentou com uma pessoa que ela fez isso com ela e com a namorada dela. Caramba! E a namorada dela quebrou o pé, cara. Nossa. Não sei se foi coincidência ou não, não sei pra quem acredita nessas coisas, mas aconteceu. Desses casos, assim. Dona Lígia, é só ele que tá falando, tá, Dona Lígia? Eu tô aqui só ouvindo e me Lígia, não, surpreendendo. Lilian, Dona Lília, porque ela assiste. Eu sei que assiste. Tudo onde você vai, ela assiste. Então, Dona Lília... Ela me acompanha, tem conta fake que me segue, eu sei disso tudo. Dona Lilian, por favor, a senhora, se for ver meu perfil, vai ver que não precisa de macumba pra me... Olha, as coisas já não tá fácil, Dona Lilian. Então, é ele que tá falando, eu tô só ouvindo e reagindo, tá? Você falou que não vai mais falar dela, mas tem mais gente que também nessa mesma não vou, época... Mas sabe por que não vou, cara? De verdade. Porque ela é a figura menos importante nisso tudo, né? E quando ele desaparecer, quando ele fizer passagem, ela some. Exato. Ela e a filha cara? dela. Ela não fez nada. Some. Não fez nada. Né? A filha dela tem lá a filmografia, só filme com Renato Aragão. Só com ele. Ela não tem nada... E aí veio falar, né? Que ser atriz, coach, que ser uma série de coisas, falar que o sol nasce para todos. Meu Deus. Uma série de coisas. Então, assim, nesse tipo de... E vários posicionamentos ruins, né, cara? Uma pessoa que... tão estudada, com várias oportunidades, cara, de ler, cara, só falar toda vez que abre a boca. Cara, e você vê quando lembrando de novo do Rogério, essa aqui tá tão marcante isso, cara. Ela não conseguia falar do grupo. Por isso que teve que ter um cara do lado para dar o suporte. Porque ela não sabe, cara. Aquele cara que tava do lado, puxa saco, pelo amor de Deus. É um jornalista, Rodrigo Fonseca, ele que escreveu a biografia do Renato. Não, a participação dele é a mais constrangedora de tudo. Mas assim, ela precisa ter um suporte teórico, porque ela não sabe. Ela não conhece a história do próprio os Trapalhões, cara. Tá. Não sabe. Né? Então você vê como que o nível, né? Tem tudo, mas ao mesmo tempo é oca por dentro, cara. Não, é uma pena, porque ela é filha do Renato Aragão e puxou o carisma da mãe, que é uma esponja ali, sem carisma. Vamos lá, quem também... eu quero saber de... Não, volta ali, Catriel, a anterior. A profecia de Xuxa se realizou. A apresentadora tentou fazer Renato Aragão desistir de casamento com Lília Aragão, diz diretor. Olha quem é o diretor também. Mas como assim graves acusações? Isso aí, Rafael é conhecido, né, por... é conhecido por disparar graves acusações a Renato e a esposa. E vocês viram que o Rafael não faz graves acusações. Falou que a mulher faz magia negra. É tudo, mas tudo documentado. Qual é a profecia? A Xuxa, porque ela sempre foi muito amiga do Renato. Sim, não é? sim. E ela acompanhou esse início também, porque era na época que eles tinham a parceria mais firmada ali. Fizeram filmes Princesa Xuxa e os Trapalhões, o Trapalhão na Arca de Noé, Reino da Fantasia, enfim. A Xuxa é muito grata ao Renato, aos Trapalhões, né? Deu um impulso, na carreira dela. São amigos, você vê que toda vez que ela encontrou ele agora na última vez na Criança Esperança, você vê que trata com super carinho. Não, ela tem um carinho muito grande por ele mesmo. Respeito por ele. E é isso, cara. As pessoas que viam o que o Renato estava fazendo, né? Com a Marta e se relacionando com a Lilian, viam que... Falaram, cara, tentaram abrir o olho dele. Falaram, cara, não vai por esse caminho, cara. Olha para essa mulher, cara. Como fez o Mussum, como fez...
E aí teve um episódio que a Xuxa foi conversar com o Renato. Falou, meu, não faz isso. Vai fazer cagada. Você vai fazer besteira, né? E ele acabou casando e ela até foi na festa de casamento, porque é muito amiga dele. Lógico, né? Mas... e fez, né? Se você olhar hoje em retrospecto, cara, a Xuxa tinha toda a razão, o Mussum tinha toda a razão. Então, você vê que coisa, cara. Uma mulher que está há tanto tempo se relacionando... esposa do Renato. Ela tem um relacionamento de muitos anos com ele. Tudo. Ela não conseguiu cativar ninguém. Do mundo artístico, não é? Do mundo artístico, da família, né? Porque a primeira família não gosta dela. Meio que... Tanto é que você vê, né? Quando sai alguma coisa da Lilian, fala, o Renato tinha outros filhos, porque ninguém imagina, né, cara? Ela teve um negócio de separação, assim, que as pessoas... Muita gente nem imagina que o Renato tem mais filhos, né? Sim. Que pouco vem o pai, que dificulta o acesso, informações, uma série de coisas. E funcionários, essa questão do Renato, cara, assim, que eu falei, né? Como se acentuou, como se potencializou essa má fama do Renato, é muito com a chegada da Lilian, né? Então, esse lance do Didi, não, doutor Renato, é ela que fala. Então, sei lá, chegou lá, saiu uma cozinheira, foi contratada, você tá trabalhando aqui, tal, se você se dirigir ao Renato, fala doutor Renato, não é para chamar ele de Didi. Cara, isso, não se inventa isso, cara. Isso é o quê? É um que trabalha que fala, outro que trabalha que fala, né? As pessoas que comentam, né? A galera uma coisa é a relação artista com artista, sei lá, chega o autor Ramos, ô Didi, ele não vai falar nada. Certo. Né? Correto. E outra coisa, se ele gostasse de ser chamado de Didi, por que nos cartazes dos filmes dos Trapalhões não tá Didi? Tudo Renato Aragão, né? Você percebe? Sim. Porque tem Dedé, tem Mussum e tem Zacarias. Os outros três, sempre o nome artístico acabou... Não é Antônio Carlos, Mauro Fácil, Manfred Santana. Manfred, Cara, o dele é Renato Aragão, né? Então tem uma série de coisas que você vai ver. E eu já falei, cara, no documentário eu entrevisto uma pessoa que fala, ele não gostava de ser chamado de, né, a camareira. Tinha que ser doutora Renato Aragão. O lance do... Não, me chama de Renato, porque meu nome é Renato. Até dá para entender, tem muita gente que tudo quer... bem. Agora o doutor, ele podia de verdade, falar, não, ó, um ou outro, eu não gosto de misturar. E tudo bem. Agora o doutor... Agora só não fala assim, o que eu acho que é foda é o seguinte, ele não gostar e fala, não, eu gosto, pode me chamar. Né? A filha dele, eu sou chamada de mocozinha. Cara, ridículo. Você sustentar uma mentira, isso que é duro. E aí que foi que eu falei lá da gestora de comunicação dele, porque me mandaram um corte de um cara que eu não sei quem é, que falou, isso é uma grande mentira, que o Renato... não gosta que chama não de gosta Didi. Da filha, não gosta de ser chamado de Didi. Falando um monte de coisa que eu sabia que era... Falar, tem um cara aí que ele estuda, ele até conhece a história dos Trapalhões e tal, mas tudo que ele fala é mentira. Daí, quando veio esse negócio do processo, foi, pô, comenta agora, fala agora, filhão. Né? Daí eu falei, e agora? Daí falou, não sei o quê. Aí veio essa gestora, eu falei, você é um hater e tal. Daí eu respondi, falei, cara... Ela falou, de um lado tá um hater e de outro tá alguém que conhece a história da família. Daí eu falei, não. De um lado tá um cara que tem 5 livros sobre os caras, que pesquisa uma dissertação, a obra deles, isso, tal, que nunca tomou um processo pelas coisas que diz, e de outro tá uma pessoa que destrói a imagem do cara, que é você. Então, o Spaca, esse lance é meio que... Isso tem que ser falado sempre. Você nunca foi processado pelo que você fala. Não. Você está aí, pelo menos, eu estou há 5 anos fazendo podcast. Você já estava pelo menos 1 ano antes, iniciando ali essa sua trajetória. E, cara, nunca
foi processado de nada. E ó que eles gostam de processar, hein, E eles cara? gostam de processar, não é? Tem um monte. Você... Rafinha Basso, por uma brincadeira, processou. Exatamente. Teve outros processou casos, cara. Rafinha. Teve outros casos que eles processaram, né? Mas você imagina, por exemplo, não sei se foi em fevereiro ou março que eu vim aqui e falei com o Bexiga, Aham, da Juliana. certo. Vamos supor que em abril chega o processo. Quem que ia ganhar o processo, cara? Olha aí. Então, exatamente. Cara, a mãe Michele de Oxóssi existe. O contador que ela chama toda hora, Carlos, existe. Que mais? Que eu falo aqui. Cara, tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil. Né? Eu dou nome, eu falo. Né? Falei da irmã dela, Laís. Existe. Certo. Uhum. Um monte. Tudo com fundamento, tudo com fonte, com contraponto, com outro lado, checagem. Entendeu? Como que ela vai processar? Eu até gostaria que um dia ela processasse, que ficasse eu e ela frente a frente aqui, Para sabe? ter a oportunidade desse debate que você está buscando há muito tempo, esse debate. E não... De falar, meu, e aí? Certo. Spaca, vamos falar de mais uma notícia. Essa daí eu trouxe agora, que é... Isso daí foi a primeira coisa que você repercutiu com a gente, cara. Foi a primeira vez que o meu nome saiu numa notícia. Sabe? O nome do meu programa saiu numa notícia, tudo. E você falou sobre essa notícia na época. Zacarias bissexual e HIV positivo? Interrogação. A morte do ator esconde polêmicas. Rumores sobre a bissexualidade e o diagnóstico positivo para HIV é constante, segundo o diretor do documentário sobre o grupo. Então, teve essa questão que você levantou, você trouxe, foi o primeiro podcast que você falou sobre a sexualidade do Zacarias, foi aqui com a gente. E isso depois acabou sendo até se confirmado, inclusive com quem ele tinha relacionamento, com o humorista Carlos Leite, que fez Praça é Nossa, que fez um personagem muito conhecido na década de 70 chamado Beleza, não é? E é isso mesmo, tudo. E você fala que ele morreu de AIDS. Eu fui procurar saber e vi que duas notícias relacionadas a isso. A primeira é que no laudo da morte dele, a palavra AIDS ali, ela parece meio rasurada. É que ninguém morre de AIDS, né? Exatamente. A morre causa em decorrência... Isso, do que a AIDS provoca. ataca a imunidade, a pessoa fica sem imunidade nenhuma, e aí uma gripe pode matar a pessoa, pode evoluir e matar a pessoa. Nunca vai estar AIDS no... Mas na época da morte do Zacarias, eu era muito novo. Você é mais ou menos da minha idade, você também era muito novo. Mas pelo que você foi pesquisar, surgiu esse rumor já na época ou isso foi depois? Surgiu, mas a gente tem que falar o seguinte, por que eu gosto de falar disso, né? Porque eu acho importante para a gente acabar com o preconceito em relação... E também, de novo, a conscientização das pessoas de prevenir. Cada vez a gente vê isso, notícias, as pessoas estão usando cada vez menos camisinha, porque o que era epidemia da AIDS, todo mundo estava com medo, né? E passou a usar, né, por conta disso. E hoje, cara, com vários tratamentos, com avanço, com uma série de coisas, muita gente está largando mão dos contraceptivos. Exatamente. O que aconteceu foi que houve todo aquele medo, aquele pânico gerado pela epidemia da AIDS. Mas uma nova geração não tem mais medo, cara. Porque foi controlado. E aí... Tem vários remédios eficientes que controlam, que prolongam a vida, enfim, de uma série de coisas. Como foi controlado, como tem medicamento, tudo, a moçada, principalmente as novas gerações, meio que descuidaram. Não, isso daí... Não. Então é importante, assim, primeiro, falar. O Brasil é um país, continua sendo machista, hipócrita, preconceituoso, né? Que o galã não podia falar que era gay ou... Lauro Corona, ou o primeiro... bissexual, porque perdia papéis, não só no Brasil, mas também fora, né? Por que abafaram? Por conta disso tudo, né? Ele tinha uma ligação muito forte com o público infantil e aquilo não... em momento nenhum podia, para eles, fazer com que o público ficasse chocado, enfim, com essa relação, né? Só que a gente avançou, né? Melhoramos em muitos aspectos, né? Hoje, um galã pode falar que é gay, ou bissexual, certo.
que não perde papel, continua trabalhando. E ainda bem, né? Porque muitas pessoas hoje estão tendo coragem de falar o que sentem, o que são, né? E isso reverbera na população, porque você pode ter certeza que quando um fala, alguém, sei lá, no interior da Bahia se sente encorajado e também fala. E aí talvez a mãe desse rapaz comece a aceitar, porque o cara que ela admira e gosta é também. Então não é uma doença, não é uma anomalia, né? São coisas que são da vida. E eu acho que a gente tem que fazer isso, cara. Não pode, como tem violência contra gays, trans, cara, a gente tem que acabar com esse tipo de coisa, né? Com mulher, com uma série de coisas. Então, quanto mais a gente falar, eu acho que a gente ajuda a combater esse tipo de preconceito. Eu fico chateado, cara, assim, com o avanço disso. Em nenhum momento, tanto o Renato, quando estava bem, e o Dedé, até hoje, não falarem a respeito disso. Aliás, eles mantêm um silêncio ensurdecedor em relação a isso, né? Porque se falasse tudo, eu acho que ia diminuir eles iam prestar um grande serviço para as pessoas. E quando eu disse isso, é bom dizer que assim todos os fã-clubes dos Trapalhões também não gostam de mim, né? E passaram principalmente a não gostar por conta dessa questão que eu falei do Zacarias. Pra você ver como que ainda o machismo, o preconceito é grande. Porque fala, mas você falou que o Zacarias, ele era bissexual, teve relação com mulher, mas também teve com homem, e infelizmente foi uma das vítimas da AIDS, né? E eu lembro que no ano passado, quando a Madonna fez o show no Brasil, que tem aquela música que ela fala, toda vez que ela vai no Brasil, em um país, ela pega quem foi vitimado pela AIDS. Celebridades do país. Ela colocou a foto do Zaca. Então eu fiquei muito contente, tenho certeza que ele também se sentiu muito, muito feliz e homenageado por ela, né? Que também é uma bandeira nessa área. E é isso, cara. Uma outra questão que eu vi relacionada a essa notícia também foi que o Zacarias, ele meio que rejeitou um tratamento na época. Sim. Isso ocorreu também? O Zacarias, cara, tem uma questão que, assim, que é importante dizer, ele, não sei se foi nos anos 70, acho que foi nos anos 70, ele foi meio que desenganado, ele teve uma doença meio rara, assim, sabe, nos ossos, e deram pouco tempo de vida para ele. Não sei se foi leucemia, alguma coisa assim. Uma doença que depois que agora me foge o termo da doença que ele tinha. Que era raro e era uma coisa que não tinha, naquela época, tratamento. Falei, você tem pouco tempo de vida. Aí ele não era espírita até então, e alguém recomendou para ele. Falou, vai nessa linha aqui. Ele foi e ficou curado. Foi aí que ele vira espírita. Certo. Né? Porque ele foi tão grato ao que aconteceu com ele, cara, porque tipo, sabe o que é? Falar, você tá para morrer. E acontece alguma coisa aí, né? Ele falou, porra, é isso que eu quero para minha vida. E aí ele passa a acreditar e a seguir essa linha, né? E quando ele teve a AIDS, ele meio que se lembrou do que aconteceu nesse período que eu falei para você. Não sei se foi nos anos 70, acho que foi nos anos 70. Acho que foi 78, alguma coisa assim. Ele falou, não, eu vou seguir isso aqui, porque a gente tem que lembrar que não tinha possibilidades de cura, né? E o que tinha de mais avançado era nos Estados Unidos. A Globo oferece para eles tratamento nos Estados Unidos. Ele fala, não, eu vou seguir no que eu acredito. E, infelizmente, dessa vez, ele não conseguiu ser curado, né? Sim. Na época que ele ficou doente, porque eu lembro quando o Mussum ficou doente, teve uma cobertura ampla da mídia. A gente ligava o coração Mussum, né? Isso. Quando ele ficou naquela fase que ele precisava do transplante, quando ele
teve uma cobertura muito grande dos riscos da saúde do Sim, Mussum, Jornal Nacional. Mas Teve eu plantão da Globo lá na frente do Beneficência E Portuguesa. foi em 93... 94. 94. É. O Zacarias foi em 91, é isso? No- 91, 92. Foi Eu acho que foi março de 90. 90. É. Tá. Então, ali, 4 anos, tudo. Março de 90, acho que é. Eu não lembro de ter visto notícia de o Trapalhão tá doente, tá se recuperando, tá fazendo tratamento, nada disso. Saiu algumas Ah. notícias, né? Tipo, que ele tava mal e tal. Só que ele se isolou. Porque eu lembro que a notícia foi a notícia surpreendente foi da morte dele. Todo mundo, mas como assim? Aqui a gente tá falando de uma época que, assim, se não lia jornal e tal... É. A cobertura era bem diferente, não é o que é hoje. Não é hoje. Mas a mesma coisa com o Mussum, né? Mas só que o Mussum foi mais midiático, isso você tem Sim. razão. Saiu algumas notícias, tal, mas ele se isolou na casa dele. O Dedé conta que teve um momento que eles pegam o Zacarias, levam ele para a clínica São Vicente, que é uma clínica lá do Rio, mas não fica muito tempo lá, volta para casa. Ele preferiu assim. Né? Por conta da crença dele, do que ele acreditava tal. Ele não queria se expor. Ele sempre foi um cara muito introspectivo e decidiu fazer desse jeito, né, cara? E a gente tem que respeitar o cara. Já o Mussum foi um caso mais... e aí que acho que tem uma grande diferença, porque... Quando falou da questão do coração dele, cara, teve várias campanhas de doação de órgãos e tal. Teve uma comoção grande. Teve uma comoção, né? O jatinho que a Globo alugou para trazer o coração dele para cá, né? O sucesso da operação, mas depois as pessoas não sabiam que ainda tinha um risco, né? Da rejeição. Da rejeição e tal. Então, tem a notícia que Eu lembro da notícia do helicóptero pousando e o repórter falando, chegou o coração e a notícia do Mussum. que foi bem a operação e tal, sai todo mundo otimista, e acho que 1 ou 2 dias depois é a morte dele. Então, tudo isso gerou um debate, uma conscientização, uma série de coisas, né? Por isso que eu acho válido quando você fala, porque esse tipo de coisa, como tem a ver agora do Faustão e tal, Sim. né? Porque é tudo muito rotativo, né? Então, você tem que sempre saber o que está acontecendo, como que faz, aumenta o número de doadores. Então, tem muita gente que hoje é doadora de órgãos, de sangue, de uma série de coisas, por conta disso. Por isso que eu falo, cara, tem que falar a respeito do Zaca para diminuir uma série de coisas, conscientizar sobre a AIDS, acabar com preconceito, com uma série de coisas. Você escreveu um livro, seu último livro dos Trapalhões, conta a história de um filme meio secreto dos Trapalhões. É uma série. É uma série. E é uma série que passou e nunca mais ninguém se falou dessa série. Foi engavetada, a Globo nunca reprisou. Trapalhão nenhum fala disso. E quem assistiu na época assistiu. Quem não assistiu, nem na internet tem. Não tem, cara. Como é que você descobriu esse filme? Porque você não tem idade para estar entre os espectadores desse filme. Tá? E o que era esse filme e por que ele foi trancado num baú? Esse é o mistério, né? Ele foi exibido em 78. Os Trapalhões vão para a TV Globo em 77. Nunca foi comum, dentro do programa dos Trapalhões, que era sempre com esquetes, com uma série de coisas, ter uma série dentro do... Então, essa série era exibida dentro do programa dos Trapalhões, misturada com as esquetes. Então, tipo, um bloco contava a série. Era a série. Então, ela foi dividida em 8 semanas, 8 domingos. E era uma paródia do 007, O Espião que Me Amava. O nome da paródia deles é maravilhoso. O Espião que Me Amava. É coisa dos anos 70. Que teve, assim, um financiamento da Embratur. Eles viajaram vários estados do Brasil, Curitiba, São Paulo, Espírito Santo, Manaus, e tem mais um outro. E com câmeras, com grua. Teve locação em todos esses lugares. Locação super refinada. O
Baiaco participa, é um dos... Por que espião que mamava? Os vilões ficavam com uma chupeta gigante. Meu Deus. Assim, né? Com uniforme e tudo. E os Trapalhões nesse filme eram o quê? Os heróis. Eles tinham os apelidos, né? Ninguém, não era Mussum, não era Dedé. Tinha um apelido. Foi muito inspirado também na série americana SWAT. Tá. Né? E essa série foi tão bem avaliada que teve produtos. Né? Teve lancheira, teve caderno, enfim, teve coisas oriundas dessa série. Se você faz uma edição e monta, pega esses 8 capítulos e monta, dá um seria longa-metragem. o primeiro longa dos 4 juntos. Caramba. Porque sempre foi assim, Didi, depois Didi e Dedé, depois Didi e Dedé Mussum, depois vem Zacarias. Né? Se você monta, vira o primeiro filme dos 4 juntos. Por isso que eu falo, cara, como o acervo legal deles é maltratado. Cara. Não é? Porque podia fazer uma edição, exibir isso no cinema, e depois ir pro streaming, relançar. Sim. Tinha uma lancheirinha que vinha com... Cara, olha só, vinha até com uma arma dentro, cara. Olha que época que a gente estava vivendo, cara. Imagina você hoje colocar isso, Associação das Crianças, eu vou falar um monte, né, cara? Mas tinha esse tipo, algema, era uma coisa muito, muito louca. Então, a gente tentou consultar a Globo não deixa, né? Não sabe se existe, se perdeu, acredito que exista, que está lá, mas não pode ser visualizado, né? Eu espero que com esse livro isso reacenda lá dentro o interesse deles e façam, coloca na Globoplay, ou um monte, cara. Assim, eu acho que seria legal entrar na Globoplay como uma série, porque era de 15 minutos cada episódio, mas também montar... Cara, olha que coisa maravilhosa. Sim. Ir pro cinema, isso depois de novo pra Globoplay e tal, montar isso, fazer um especial desse trabalho. Como é que você ficou sabendo dessa série? Essa série eu fiquei sabendo o seguinte, tem lá, eu já tinha as sinopses do programa todo, de todos os programas, de 77 até 90 e pouco, né? Eu li aquilo e falei, cara, que... O título já chama atenção. Mas passou. Passou batido, confesso. Aí um cara chamado Rafael Luz, é um dos caras que mais conhece Trapalhões, cara. Ele é do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, tem um que ama Trapalhões, o cara conhece demais Trapalhões. Falou, ó, tá no Mercado Livre aqui, tem um cara que tá vendendo um álbum de fotos do espião que mamava. Eu falei, você tá brincando, cara? Porque, tipo, seria o santo graal da história deles. Porque uma coisa é você ler ali que existiu tal, nunca vê, mas uma coisa é você se deparar, cara, com uma relíquia. Sim. Né? Daí eu falei, puta, cara, se eu vou, já tava com esse negócio em nome do podcast, se eu vou lá comprar, o cara vai falar, putz, esse cara aqui eu vou subir o preço. Ele vai jogar o preço. E já era caro. Já era bem caro que esse cara tava cobrando. Pela raridade, por uma série de coisas e tal. Então, o que a gente fez? A gente chamou um laranja para negociar com esse cara. E o cara começou a fazer um monte de perguntas. Mas por que você quer esse álbum? Qual que é o seu interesse nisso? O cara fez isso surgir com interesse no chegar no Spaca. O cara chegou e falou assim, por que você tá vendendo isso aqui? Você não, sei lá, você tá vendendo seu boné. Você não vai pegar... Se você tá vendendo, você não quer saber por que o cara tá querendo comprar. Exatamente. Se o cara tem o dinheiro... Então, ele já achou tudo aquilo muito estranho. Ele fala, ele tá fazendo pergunta aqui que só você pode responder. Eu falei, cara, enrola ele. Só que como ele já tinha conhecimento em mercado, uma série de coisas, ele falou com o cara e o cara acabou vendendo. A gente abriu aquilo, cara, são 120 fotos. Nossa. Deles. Por exemplo, em Itu, tem uma foto maravilhosa do Mussum, cara, fumando um cigarrão de... não sei se é cigarro ou charuto. Gigante, né? Então tem eles tomando suco numa jarra gigante, eles no banquinho da praça em Itu, tem eles lá em Curitiba, Espírito Santo, tem eles lá no Rio Negro, em Manaus, cara. Assim,
fotos dos câmeras com a grua, Cara. os vilões correndo E essas numa fotos, montanha. essas fotos estão creditadas? Do tipo, a foto do Não, câmera... assim, tá ninguém dizendo sabe ninguém sabe quem é quem. quem que tirou, né? Tá. Porque tem hora que aparece os 4. Uhum. Tinha uma suspeita, porque o Dedé sempre foi um cara que gostava meio... Ele gosta muito de cinema, de registrar e tal. Tinha uma suspeita que era ele, mas eu acho que foi alguém da produção que tirou. A gente está falando de fotos que saíam em papel fotográfico Sim. e tal, né? Então ele está num álbum lá. Inclusive no livro a gente conta a epopeia de como chegou nesse álbum. Digitalizamos as fotos, tudo. E a gente tenta recontar essa história, esse mistério do que era o espião que mamava, a inspiração com o 007, com a SWAT, essa referência toda, esses produtos que lançaram, eles no marketing, na música. Cara, tem um cartaz do Benício, Trapa SWAT. Então a gente conversou com um cara que hoje cuida do acervo do Benício. Então tem vários caras que colaboraram com esse livro, que eu sou grato a todos. Tem a sinopse desses 8 episódios e tem lá todas essas 120 fotos raríssimas, Cara, dos caras tesouro mesmo. correndo numa montanha, num barco. Cara, assim, e o mais legal disso tudo, cara, assim, a paixão deles para fazer a coisa acontecer, Sim. sabe? Do cinema. Cara, como você olha, você fala, cara, olha como que se fazia cinema naquela época, sabe? Parece que tinha mais amor do que infra, sabe? É uma coisa fabulosa essa série. Além desse livro, você está terminando também um livro do documentário, é isso? Eu vou lançar final de novembro, começo de dezembro. Desse ano ainda? Desse ano. Então, quando o podcast... já deve ter lançado. Corre lá, porque tá... Estamos na primeira semana de dezembro aqui. O livro Espião que Mamava, cara, eu quero fazer um agradecimento especial à editora Consultora Editorial, que fez um trabalho incrível de edição desse livro, cara. É uma coisa que você olha assim e fala, meu, isso aqui dá um livro. E aconteceu o livro, sabe? Muito graças à equipe da editora Consultora Editorial. Foi incrível. O livro do documentário vai sair pela editora Madrepérola. É um livro com a transcrição das entrevistas do documentário. Excelente. Já que estão impedindo tanto não esse documentário... Já é o Excelente. Uma coisa é ver, mas uma coisa é ler. Mas você já vai ter uma ideia do que foi dito ali e tal, não sei o quê. E até uma homenagem para as pessoas que me deram a entrevista, né, cara? Então, e muita gente, infelizmente, já faleceu. Roberto Lee, cara, um gênio que trabalhou com os Trapalhões, foi produtor, foi diretor dos caras, faleceu recentemente. Deu uma entrevista maravilhosa. O próprio Benício deu uma entrevista maravilhosa. O Pelé deu uma entrevista incrível. E tantos... Cara, quem mais? O Agnaldo Raiol faleceu. Então, assim, acho que já quase uns 5, 7 que eu entrevistei já faleceram. Vai sair pela Madrepérola esse livro. Vai sair também uma minissérie temática, também no YouTube, falando sobre um episódio sobre eles nos quadrinhos, eles no cinema, eles na música, na televisão e o legado. Que legal. 5 episódios no YouTube. Começa em janeiro e vai até julho. Você fala, pô, mas 5... que tem o teaser, tem uma série de coisas. Mas a cada mês vai sair um episódio. E feliz, cara, que assim, as coisas tá rolando. É difícil fazer as coisas sozinho, mas tem a editora, tem outras pessoas, outros parceiros fazendo a edição dessa minissérie, que vai ter 15 minutos, no máximo 20 de duração, para contar eles em cada segmento. E pedindo apoio, investidor, patrocínio, para a gente conseguir lançar o longa e a minissérie e a série no streaming, que
a série que vai contar Sim. essas polêmicas todas, vai contar essa questão do Zacarias, a separação deles em 83, enfim, preciso de patrocínio, preciso de investidor para colocar isso de pé. Mas já outras coisas já estão sendo Uhum. mexidas tal. E quero fazer um, cara, que assim, que também preciso de investidor e patrocínio, é um que não é nem documentário, ele é tudo. Ele é documentário, ele é mesa redonda, mas dentro de um podcast, que é o seguinte, exibir trechos E comentar. comentar o processo criativo, Isso é como bacana. que se pergunta, como que se checa, repercutir o que foi dito ali. Isso é Sabe, bem legal, uma cara. coisa meio... Uhum. Então eu quero ver, cara, se com algum podcast e tal, Isso é bem legal. se fazer alguma coisa dentro Uhum. do canal dessa pessoa tal, para poder fazer um Trapalhada Sem Fim, sei lá, interativo, alguma coisa assim. Isso é muito legal. E torcer para as pessoas parar de atrapalhar, ô Rafael. Porque eu imaginei até que você ia vir hoje com a camiseta proibida. Cara, Não é? é que não ficou pronta, cara, mas assim... Mas como é que é a história dessa camiseta? Até a camiseta que o cara faz, o pessoal. Os caras sabotam, velho. É impressionante. Por isso que, assim, eu fico... Não é que eu me surpreendi, né? Mas eu fico chateado porque é o seguinte, cara, é o que eu falei aqui, né? Que devia ser mais reconhecido pela família deles. Sim. Porque acontece, cara, que tem muita gente que me elogia no privado, meio que envergonhado. Fala, puta, seu trabalho é do caralho, tal. Mas não pode explanar isso. Por quê? Se explanar isso, Vai pegar bate mal, na Lilian, bate ela não vai sei o quê, se você chatear. entendeu? Aham. Até entendo, tudo bem. Tá. Tudo bem. Mas, cara, não sabota e não sacaneia, sabe? Cara, assim, uma camiseta vai interferir... Você fez a camiseta, como é que era a A camiseta? camiseta foi o seguinte, já teve uma primeira iniciativa lá no começo com a Nonsense e já falaram com o cara lá, falaram, ó, não é para... Era uma caricatura, não é para comercializar. Aí veio o pessoal da Elmo Camisetas, que os caras fazem um trabalho incrível com bandas, com uma série de coisas e tal. Falei, puta, seu documentário, não sei o quê, vamos tentar. Falei, porra, tem aqui a arte do cartaz. Vamos usar isso aqui, porque é uma puta identidade visual, né? Que tá lá os paradrapos na boca do Renato e do Dedé. Uhum. Mas tinha lá o Caetano, a Angélica. O cartaz é maravilhoso. Uhum. E aí deu uma repercussão. Puta, vou comprar. E os caras... Tem gente que me segue ali, né? E tem gente que me segue com outra conta para não ver que me segue. E viram aquilo e se incomodaram com aquilo, né? E aí entraram com uma notificação com a empresa, com a Elmo. Foi os herdeiros? Né? Do Zacarias? Zacarias, do Mussum e Dedé. Caramba. Só não o Renato, Hum. né? Mas fizeram uma com o nome dos três. Aí o cara lá falou, puta, meu, tô com medo. Eu falei, cara, eu te entendo. Lógico. Entendeu? Falei, eu sou uma empresa pequena, tal. O cara não... Falei, claro. Falei, não, mas eu tô indignado, tal. Eu quero fazer alguma coisa. Falei, tenta ver o que pode fazer. Aí ele fez uma só com o nome Trapalhada Sem Fim, com um negócio tipo interditado, censura, tal. E o meu nome ali embaixo, pra driblar isso, né? Uma coisa assim que eu falo assim, cara, mesquinha. Mesquinho, sabe? Você acha que isso ia render quanto? Tipo, foi só uma iniciativa, cara, sabe? De apoio. E os caras mesmo assim pegam e tesouram, né? Então é muito difícil lutar É uma contra pena, tudo porque isso, é um trabalho que contribui para a preservação da memória. E isso reflete, reverbera neles. É. Porque se hoje tem lá Bar do Mussum, uma série de coisas, pode ter certeza que esses assuntos todos, cara, geram interesse. Lógico. E acaba indiretamente favorecendo eles, né? É uma pena. É uma pena mesmo. Nem só de Trapalhões, o Spaca vive, tem outros projetos fora de Trapalhões. Então eu quero falar agora, quero que você me conte, você falou logo que chegou aqui, ó, tem um livro das Musas da Boca. Cara, esse também... Cara, isso me encheu os olhos, porque é um período é
é um movimento cultural, digamos assim, Sim. que foi um movimento cultural, A Boca do Lixo. E você está lançando um livro Eu vou lançar. contando a história de várias musas da Sim. Boca do Lixo. Porque as pessoas conhecem mais, até porque é o que mais gerou notícia, dos Trapalhões. É. Mas antes dos Trapalhões, eu pesquisei muito a Boca do Lixo. Eu tenho 18 livros, cara. Uhum. Desses 18, tem a biografia da Vanessa Alves. Eu fiz uma pós-graduação, foi sobre a Boca do Lixo, na Casper. Tenho 2 biografias de atriz da Boca e ajudei a editar outras biografias, né? Escrevendo prefácio e tal. A Boca sempre me interessou. Eu sempre achei um período incrível da história do cinema brasileiro. E lá atrás eu tinha já pesquisado, escrevi, né, cara, pequenos textos em homenagem a essas musas todas. Explica antes de falar das musas, explica o que foi esse movimento cultural para o cinema brasileiro, que é a Boca do Lixo. Dá uma rápida pincelada para situar quem está nos assistindo. A Boca do Lixo é o seguinte, cara, é o local geográfico da cidade de São Paulo, né? O que acontecia? As pessoas que chegavam de fora de São Paulo, seja interior ou de outros estados, não desciam no terminal Tietê. Não existia o terminal Tietê. Tinha lá a estação rodoviária da Luz. Então as pessoas desciam ali, ou se você quisesse sair de São Paulo para ir a outro lugar, você tinha que ir na Luz. E o que acontecia ali? A Luz sempre foi um reduto da marginalidade. Uhum. Prostituição, boemia. Os bandidos célebres, Aldo Gino Meneghetti, cara, Hirohito, essa galera era da Luz, né? O que acontecia ali? Tinha já, além dessa fauna e flora, né, por conta disso, muitos turistas e tal, então tinha o quê? Muita prostituta, cortiços. Então o cara chegava, sei lá, do Ceará. Vou lá, largou a família, tal, vou tentar ganhar a vida aqui, não sei o que, tal. Chegava lá, se hospedava no cortiço. Às vezes o cara era solteiro, saía com uma prostituta, enfim. E por que em São Paulo a Rua do Triunfo era a rua das produtoras de cinema ali? Triunfo e a Rua Vitória, que é tem uma esquina que é Triunfo com a Vitória. Por que elas estavam ali? Que era quase em frente ao terminal, enfim. Porque era fácil distribuir as latas de filmes para as outras cidades, para as outras praças. Então, tudo ali foi muito planejado. As coisas aconteciam ali por conta, principalmente, do terminal, da rodoviária e da estação de trem. Então, você queria despachar, você lançava lá um filme de pornô chanchada, mas queria exibir em Ribeirão Preto, tinha que pegar a lata de filme e já mandava para lá. Era fácil fazer isso. Hoje você manda pela internet, enfim. Mas eram latas de filme. Então, tudo ali orbitava em torno daquela rodoviária, daquela estação. E ali, cara, assim, na Boca do Lixo não produziu só pornô chanchada. Teve um período que foi da pornô chanchada, mas tinha filmes de faroeste, né? O Pagador de Promessas saiu de lá, por exemplo. Grandes cineastas, cara, Walter Hugo Cury, Rogério Ganzella, Zé do Caixão, vários caras. Atrizes, cara, você coloca aí, Vera Fischer já fez coisa lá, Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, todas essas músicas Dedé Santana. Sabia? Dedé Santana fez filme na Boca, cara. Então, foi um período muito rico, que é conhecido, claro, pela porno chanchada, que acho que marcou mais aquele período, por conta principalmente da época da ditadura militar, que era o momento de você, de alienação, né, de você ir no cinema e tentar esquecer aquilo tudo. Eram filmes exibidos, e isso também era um barato, né, na Cinelândia paulistana, porque na Avenida São João tinha muito cinema de rua, né, Ipiranga e São João. Alguns ainda estão, o Marabá lá, se você olha, a Play Art pegou, mas revitalizou, não era o que era. De uma sala eles transformaram em 5.
Mas ainda tem outros cinemas que estão desativados, outros viraram igreja, outros viraram outras coisas. Mas a galera ia lá. Os filmes, as maiores bilheterias normalmente era na hora do almoço, porque você vai lembrar, tinha os office boys. Então os caras, no lugar de almoçar, pô, quero ver a Vera Fischer, quero ver a Eugenie Miller, quero ver a Nicole Puzzi. Né? Então a galera ia e fizeram um grande sucesso, fizeram muitas paródias de filmes americanos. São clássicos, né? Tinha muito preconceito em relação à crítica desses filmes, mas com um distanciamento histórico eles tiveram tem uma áurea cult hoje, né? E o que acontece na Boca, cara? As mulheres, cara, elas passam a ter um protagonismo ali. Não só de tela, porque as pessoas iam, e pra o público ver as mulheres. era ver as mulheres, também na questão do cachê. Então elas passam a receber mais. Então você, assim, de lembrar, Matilde Mastrange, cara, grandes... Simone Carvalho. Silvia Glass, Denise Bandeira. Várias. Enfim, porno chanchada. A gente falou aqui da época da epidemia da AIDS. Quando acaba a ditadura militar, quando começa a afrouxar, tudo tem uma certa liberação, né? A gente está falando de uma época que, assim, não tinha, era difícil. Você, adolescente, cara, ver uma mulher pelada, tal. Hoje, você dá um clique na internet e você vê. Naquela época, a Playboy, a Status... A Playboy primeiro não existia, depois tinha a Status. Enfim, era aquela coisa da camisa molhada, tal. Ou era um seio, ou era outro. Não tinha uma coisa assim. Então, você tinha que ver... As pessoas eram ávidas para ver os corpos. Eram ávidas. Então, iam no cinema ver aquilo, né? Então, tudo era muito novo, tudo era muito diferente. E quando a ditadura começa a afrouxar tudo, passam a exibir e produzir filmes de sexo explícito. Sim. A minha monografia na Casper, que eu te falei, fala desse período, que eu falo que é o período mais curto e mais maldito da história do cinema nacional. Quase ninguém fala. Aí sai uma leva, que essas atrizes, quase todas elas, tipo 99%, que faziam pornô chanchada, não aceitam ir para o explícito. Então começa a ter uma nova leva de atrizes. Nicole Puzzi não topou fazer. Aldine Miller, nenhuma delas. A Zilda Maio, Matilde Mastrange. Pá. Então passa a ter Márcia Ferro, Sandra Morelli, Sandra Midori, cara, várias. Assim, entre uma nova geração. Então, a minha ideia desse dossiê é fazer uma homenagem, cara, a essas atrizes desses dois períodos. Então, sabe? você conta a história desses dois períodos, né? São perfis, são entrevistas. Que legal. Né, cara, em homenagem a essas mulheres contando, né, cara? Porque, assim, tem gente que fez um filme, né? Mas eu coloco ali como uma musa da Boca, né? Cara, assim, o Amor Estranho Amor, da Xuxa, é boca do lixo. Né? Você coloca a Xuxa é uma das musas? É uma das musas, cara, né? Que legal. Porque se passou ali, porra, fez um filme, pra mim já é o suficiente, é uma musa. Tem ali a estrela na calçada da fama. Esse livro vai ser lançado quando? Vai sair no primeiro semestre do ano que vem, pela editora, cara, Rua do Sabão. Sempre foi um sonho meu ter um livro editado pela Rua do Sabão, porque é uma das editoras mais incríveis. Eu não livros conheço. Caprichados que tem. Os caras amaram a ideia, já estão com o original, já estão montando lá a diagramação, enfim, fazendo uma série de coisas. Tenho certeza que vai ser uma edição caprichada. Quem fez a capa foi o Gustavo Machado, cara, que fez uma capa maravilhosa. Ele desenhou muito a Maria Erótica. Lembra da Maria Erótica? Uma personagem de quadrinho, cara? Não lembro dela. Ele fez uma capa fantástica, cara, de uma mulher, assim, com a placa lá, Rua do Triunfo. Tem tudo para ser e você entrevistou incrível. Todas elas? Algumas morreram. Sim. Outras
se mudaram de país e não querem saber, não estão em nenhum lugar, ninguém sabe. Essas aí eu fiz um texto contando a história dela. São textos elogiosos, cara. É uma ode que legal, a essa cara. mulher. Mas algumas eu entrevistei e entrevistei alguns caras, por exemplo, para falar delas. Tá. Então, os homens que estão para falar delas. Carlo Mossi, o Davi Cardoso, Alfredo Stenheim, cara, Juan Barron, que foi um dos maiores diretores da Boca. Esse cara nunca deu uma entrevista na vida. Eu entrevistei esse cara, uma entrevista longa, maravilhosa. Que mais, cara? Vai ter a filmografia delas. Então, cara, esse livro é um período assim incrível, que eu tenho muita curiosidade. Eu gosto muito. Algumas das minhas musas são desse período, não é? E você falou que não vai vir mais em podcast, mas nesse a gente vai marcar para falar só. Vamos fazer. Sabe? Para você eu abro essa sessão, então, cara. olha aí, compromisso. Você sabe marcado. que, por exemplo, o Oscar Magrini é casado com a Matilde Mastrange, né? Sim. Então, a Nicole Puzzi até hoje faz peça de teatro, Aldine Miller. Tem umas que estão na ativa, né? A gente vai fazer Débora Muniz faz muito teatro. A gente vai fazer esse programa, vai vir você e a gente traz a Aldine Legal, junto. legal. Bobear, eu consigo trazer a Aldine e a Nicole, que as duas eu tenho amizade, converso com elas. Bobear, a gente já tô querendo trazer a Aldine aqui de novo. Faz uma mesa redonda, legal. Vai ser maravilhoso. Fica nós dois desse lado e elas duas aí. Show. Vai ser... A Nicole eu conheço pessoalmente, eu ajudei a editar o livro dela, chama Na Boca de São Paulo. Cheguei a entrevistar ela. Gente boa, assisti ela no teatro, lá na Roosevelt. É uma memória, é uma bandeira, né? Ela é uma pessoa que não renega a Boca. Não. E a Aldine também não. A Aldine, a Aldine é minha musa dessa época e ela se tornou minha amiga. Ela, nesse período que eu passei, ela foi uma das pessoas que esteve conversando comigo. E a gente troca muito figurinha. Por causa do podcast, eu mando para ela, ela manda para mim, a gente troca muito figurinha. Legal. Então, vamos fazer esse programa. Conhecer a Aldine pessoalmente vai ser uma honra. Você não conhece ela pessoalmente? Cara, não. Vamos fazer isso. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Antes da gente encerrar, eu quero que você me fale como é que tá o seu podcast, o Catedrático. Catedrático, cara, foi assim, uma ideia... Você tem levado convidados incríveis, cara. Eu também me surpreendo, cara, com isso, assim. O Catedrático foi uma ideia que eu tive, né? Tava fazendo a dissertação lá na ISPM e tava tendo aula com os professores. Falei, cara, olha isso aqui, cara. Esses professores incríveis, né? E ninguém fala deles, né? Falei, putz, eu adoraria entrevistar essa minha professora, esse meu professor, para contar essas histórias todas. Os caras estudaram pra caralho, pesquisaram, tem uma história de vida incrível. Eu vou fazer um podcast acadêmico voltado para isso. Eu gosto muito desse mundo da academia, tal, acho barato as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, tal. E passei a fazer o catedrático porque me chamavam de catedrático dentro lá da ISPM, né? Falei, puta, então vai ser vou aproveitar o nome, catedrático. Já tá. Eu achei legal o nome e tal. E aí comecei a entrevistar. Eu falei, cara, dá para abrir um pouquinho mais, mas para falar, por exemplo, pegar qualquer nome que vai muito em podcast, mas fazer um recorte acadêmico, educacional, tal. Então, por exemplo, um dos primeiros convidados foi o Ney Matogrosso. Eu não falei com ele do Cazuza, não falei nada. Eu falei, cara, ó, tem aqui, ó, no Google, tem o Google Acadêmico. Seu nome aqui, ó, aparece 500 mil artigos, cara. Ele, porra, a gente conversou sobre isso. Entrevistei o Pondé. Então, Pondé, como que é ser professor? Como que é atualizar o currículo Lattes? Eu falei, cara, aqui, no final, né, acabou a entrevista. Cara, que conversa maravilhosa, porque nunca ninguém me pergunta dessas coisas de academia, né? Ele é um professor. Cara, entrevistei Sabrina Parlatore. Você teve com a Patrícia de Sabri recentemente. Patrícia de Sabri, Maria Padilha. Bananinha, que é um dos caras menos catedráticos que eu conheço. Mas o Bananinha, por exemplo, cara, a gente foi no lado, assim, sem... Eu falei pra ele, cara, não tem...
Foi um papo muito legal. Não é... Nunca foi de... E sempre falei para as pessoas, não é para buscar corte, não é para contar a sua trajetória de vida, né? Todo mundo tem uma trajetória extraordinária, né, cara? Se você olhar com carinho e tal, você vê assim, o que essas pessoas passaram. Entrevistei, ainda vai pro ar, Maria Adelaide Amaral, cara. Nossa, cara. E aí o que acontece? Esse tipo de conversa abriu, assim, muitas portas para outros convidados, porque tinha gente que, assim, nunca deu entrevista em podcast, mas se sentia seguro e falou, puta, aqui é uma pegada legal. Entrevistei, vai ser o episódio de número 50, para mim, uma das maiores jornalistas do Brasil, a Madeleine Lasco. Sim. Maravilhosa. Cara, e não fui no que... Normalmente, quando ela é convidada, ela fala, cara, Madeleine, cara, você é genial, velho. Como, me conta como que foi a sua formação e tal. Cara, ela é super dotada, cara, sabe? Super inteligente. Daí ela chegou e falou, cara, tem coisas aqui que eu nunca contei na minha vida. E não contou porque nunca ninguém perguntou, sabe? Exato. Então, é olhar um ângulo. E o que a gente está precisando agora, cara? De novo, investimento, patrocínio e estúdio, né? A gente gravou a primeira temporada, vai pro ar até fevereiro, mas a gente só vai conseguir fazer se tiver um segundo, apoio. Porque, cara, você sabe disso, cara, não é fácil. Questão de produção, de entrevista, de uma série de coisas. E o custo disso aqui é alto, né, cara? Sim. Então a gente precisa disso. Eu espero, de verdade, né, e sempre foi pensado nisso, nessa questão da educação e da formação. Eu sempre imaginei, cara, que, assim, por exemplo, uma Faber-Castell, BIC, Calunga, ou até mesmo uma faculdade pudesse apoiar, né? A gente tentou isso, ainda não teve respostas boas, positivas, mas eu espero que alguém, cara, que olhe e veja aquilo, fala, cara, olha que legal, e vamos fazer uma coisa voltada para isso, né? Tomara, porque eu assisto de vez em quando, até porque eu vejo convidados lá que eu falo, caramba, como é que ele conseguiu levar tudo? E eu vejo que realmente os seus papos fogem do... Você não faz programa para ter corte. Não, é isso, não é, cara. Sabe? Tem até pouca audiência. Eu sempre falo assim, cara, a gente não vai ter muita audiência, a gente não vai ter muito seguidor, nem muito inscrito. Mas a gente tem um propósito, que é esse, de contar essas histórias, né? E assim, se der certo, vai ser porque a gente vai ter algum investidor ou patrocínio. Porque não vai ser por visualização. Não vai ser por... Entendeu? Mas o que me orgulha de verdade, cara, que assim, todo mundo que saiu de lá, que acabou, falou, puta, que papo legal, obrigado e tal. Legal. E recomendou para outras pessoas. Então, por exemplo, eu entrevistei a Cuca, que também foi uma VJ da MTV. VJ. Ela também não é muito de dar entrevista, mas ela perguntou para Sabrina, que foi... Eu entrevistei o Zico Góes, que foi o diretor da MTV. Perguntou pra Cuca. Vai que é legal. A Maria Padilha, cara, que eu falo que ela é a paraninfa lá, fazendo essa analogia com a academia, do podcast. Cara, quando eu convidei ela e ela topou, eu tomei um susto. Porque tem coisa que você fala, cara, né? Ela voa. Falei, puta, que legal. Aí ela foi, tudo. E a partir da chegada dela, cara... muitas pessoas começaram a vir, né? E aí a gente tentou e topou, mas a gente não conseguiu gravar. Às vezes é Polessa, que está fazendo o musical da Nara Leão. Patrícia França, que também, cara, pouca da entrevista, mas, pô, eu quero participar muito, não sei o quê. Várias pessoas legais, assim, que a gente quer gravar na segunda temporada. O legal é esse boca a boca, sabe? Você vê o sucesso do projeto nesse boca a boca. Você sabe que quem tava quase, assim, se rolar a segunda temporada, tenho certeza que vai? Quem? Dedé Santana, cara. Então, cara. Porque, assim, ele viu o papo do Bananinha. Curtiu. E as pessoas falam, puta, porque eu quero mostrar para as pessoas o seguinte, cara, que eu tô fazendo uma transição na minha vida. Esse lance que eu tô te falando de recuar tudo, é porque, assim, eu não quero mais, cara, tipo, sabe, essas notícias todas, que às vezes as pessoas desvirtuam, né? Faz sérias acusações, graves acusações. Não faço, cara. São conversas, são informações e tal. Nunca foi na maldade, eu nunca julguei o Renato, entendeu? Eu sempre falei isso, cara. Talvez se eu estivesse na situação dele, talvez
tinha feito a mesma coisa. Sim. Né? Porque a gente nunca sabe quando a gente está ali. Eu só estou informando e pontuando. Aconteceu isso, isso, isso. Né? Eu não sou hater dos Trapalhões. Como que pode ser um hater? Um cara que estuda produz, a vida toda do cara. pesquisa, lança livro, coisas, cara, que assim, nenhum, e eu falo isso sempre, esses fã-clubes dos Trapalhões são todos parasitas, cara, porque eles pegam aqueles vídeos e jogam pro... Mas assim, eles nunca produziram um conhecimento, cara, a respeito dos Trapalhões. Nada. Eles nunca trouxeram uma informação nova. É só, olha essa sketch, não sei o quê. Ou... Isso é muito fácil, isso é muito óbvio. Cara. Agora, estudar, pesquisar, isso é uma outra coisa. E é por isso que esses caras... acho que tem bronca de mim, né, cara? Porque, fala, puta, eu podia estar lá e não tô. Mas, assim, os caras não têm essa capacidade de pesquisar. É um trabalho muito preguiçoso que eles fazem. Eles, por exemplo, não fazem, assim, um trabalho como os fãs do Chaves faz. Os fãs dos Trapalhões são péssimos, cara. Entendeu? Esses fã-clubes aí. Os caras nunca fizeram uma exposição. Cara, você vê esses fãs do Chaves aqui no Brasil, o que eles fazem, cara, pelo legado do Chaves... Os Trapalhões não tem uns fãs assim, cara. Exatamente. Entendeu? Não tem. E aí o cara que pesquisa tudo, eles sabotam, faz meme, xingam, faz uma série de coisas, entendeu? Então são todos parasitas esses caras. Então você quer assistir esse papo do Spaca com o Dedé, que vai acontecer, porque vai ter segunda temporada do Catedrático, se inscreve lá no Catedrático também. Vou deixar o link aqui na descrição também. Viu, dona Lilian? O Dedé vai lá, não é? A senhora assiste. Lilian, você podia investir, hein, no Catedrático. Isso seria um plot twist? Eu ia adorar entrevistar ela, cara. Não de verdade, sabe? Seria de fazer uma conversa nossa, entendeu? E dizer... Respeitosa, lógico, cara, entendeu? Lógico. Com a Lívia também. Vamos agora para a última parte do nosso programa, ô Spaca. Vamos fazer fala rapidinho aqui. Vou te fazer perguntas e você responde de primeira, ô Spaca, sem pensar muito. Tá, mas é fácil, é simples. Vamos lá. Sabe, não é nada espinhoso. Não, sabe? Com quem você mais fala no WhatsApp? Cara, com a minha filha e minha namorada. Ótimo, bacana. Você tá já inserido aí no meio artístico, deu para fazer amizade nesse meio? E se deu, fala um amigo seu do meio artístico. Não digo amizade, mas assim, o que eu acho que é mais valioso que isso é o respeito, sabe? Sim. As pessoas falam, puta, eu admiro o seu trabalho. Então, tem muito isso, assim, sabe? De gente que respeita meu trabalho. Tal. Tem alguém que você admirava e se tornou amigo? Cara, eu sempre fui de poucos amigos. É que o meu jeito, eu te falei, você é tímido muito recluso, tal, muito... cara, não sou. Mas assim, tenho vários elogios que eu guardo com muito carinho de gente que eu admiro e respeito. Quem te elogiou e te surpreendeu? Você falou, caramba, esse cara tá falando de mim. No particular ou no... Pode ser no particular também, não precisa ser elogio. Cara, vários, assim, né? Um deles, assim... Que o Paulo César Araújo, o biógrafo do Roberto Carlos. Legal, bacana. Bacana vocês. Nossas histórias se cruzam, assim, né? E pô, ele falou, conheço o seu trabalho, admiro o seu trabalho, fiquei muito surpreso e feliz. Ele é o biógrafo do livro que deu problema? Então ele tinha... Nossas histórias se cruzam. Vocês têm isso em comum, não é? Quem interpretaria o Rafael Spaca numa versão sua para o cinema? Caramba. Imagina... Vão fazer um filme, não é? Marcelo Serrado daria um bom Marcelo Adnet. Marcelo Adnet também. Seria legal o Marcelo Adnet como Fala que eu sou parecido com ele, né? Todo mundo fala. Não é? Falavam mais, agora falam menos. Não sei se eu mudei ou ele mudou. Marcelo Adnet é muito bem sacado. O pessoal sempre brincou, né, com isso, que eu sou parecido com ele. Ô, Spaca, você rodando tanto podcast, assim, dando tanta entrevista, você se arrepende de algo que você tenha falado? Não. Ou alguma coisa que você falou e falou, puta, falei isso e era errado, passei informação errada. Porque você é um problema isso também, uma informação errada sua reverbera e vira notícia. Sim. Não é? Nada. Que eu me lembro agora, não. Essa é legal, dos seus contatos no WhatsApp, assim, quem é o contato mais famoso que você tem? Renato Aragão, você tem contato Não tenho, dele? cara. Não tem. As pessoas acham que eu tenho contato do Renato, do Dedé... Da Juliana, eu nunca falei com essa galera.
Com a Juliana, por exemplo, eu nunca... Agora, famoso, assim, cara, um do... Agora, com o catedrático, você tá tendo mais contatos, não é? Tem, mas assim, vou falar ainda no universo dos Trapalhões, da Silvia Massari. Silvia Massari, certo. É. A Silvia Massari foi a... Não, tô confundindo Silvia ela Massari fez muito quadros Trapalhões, desde a Fez Tupi Praça é até Nossa, fazia a bonequinha na Praça é É. Nossa, exatamente. Vi ela no teatro esses dias aí, cara, maravilhosa. Você falou que você vai nos podcasts e perguntam sempre as mesmas coisas, fala sempre dos mesmos assuntos. Fala alguma coisa que nunca te perguntaram e você adoraria responder. Caramba, que Tá vendo? Só pergunta difícil, hein? É nada, é tudo Essa fácil. aí, essa pergunta. Daí. Boa, bacana, boa saída, boa saída. Não é? Agora eu vou te dar a oportunidade de trazer 2 pessoas do além para você ter um último papo com eles. Aham. 2 pessoas para sentar numa mesa e bater um papo, mas 2 pessoas que já passaram. Quem você traria? Cara, pode ser 3, cara? Pode ser 3. Assim, o óbvio, Mussum e Zacarias. Certo, eu imaginei esses 2. E um outro cara que eu gosto muito, cara, que eu queria ter assistido um show e conversado, o Raul Seixas, velho. Que legal. É. Também sou maluco no Raul Seixas, cara. Outro personagem incrível. cara. Você assistiu a série que fizeram? Assisti. Que loucura aquela série, não é? E ao mesmo tempo que é uma série maluca, tem muito a ver com a loucura do Raul Seixas, não é? Eu Raul também. você vê que é um tema infinito, né? Tem vários livros, filmes, Várias séries. lendas, A várias... família trabalha muito bem, assim, o legado dele. né, cara? Ele ficou muito maior do que era pós-morte. Com né, a morte dele transformou ele realmente em um artista muito maior do que ele Mitológico. foi. Não é? E um cara que morreu muito cedo. Muito cedo. E a gente vê a figura do Raul Seixas, a gente não imagina que ele... um dia eu fui ver, eu falei, caramba, esse cara morreu com 44 anos. Com uma produção incrível, né, cara? Eu já Genial. vivi mais do que o Raul Seixas viveu. E ele parecia um senhor quando ele morreu. Porque o por vício toda a acabou com bebida, ele e com uma tudo. série de coisas. Ele parecia um senhor de 60 anos e não tinha... Cara, eu já fui, quem não foi, eu recomendo, assim. Tem várias cidades, mas se é de São Paulo, a passeata do Raul, cara, é a coisa mais mesmo? incrível Que legal, tem, cara. Tem. Não sabia. Acho que é todo dia 21 de agosto, que é o dia que é o ele dia morreu. da morte dele. Sai lá do Teatro Municipal e vai até a Praça da Sé. E aí só os figuras, cara, só Imagino. os loucos ali. Porque fã cara. do Raul Seixas é tudo... E aí fica ali em frente à Catedral da Sé, no Marco Zero ali, cantando músicas do Raul. Que Cara, bacana. Que clima, assim, maravilhoso, cara. Legal. Uma coisa apoteótica, assim. Tá, a última pergunta do Fala Rapidinho. Você tem animal de estimação? Cara, eu tive um cachorro que eu era apaixonado, o Indy. Indy. Que era, assim, eu era muito fã do Indiana Jones. Então eu peguei e pus Indy, que o pai do Indiana Jones chamava ele de Indy. E era um cocker Spaniel preto. E foi, assim, uma das paixões da minha vida. Quando ele morreu, cara, fiquei mal pra caralho. E depois não tive mais, assim. Não, vou te dar 3 agora, tá? Vou te dar 3. Põe na tela aí, Catriel. Vou te dar um cachorro, eu vou te dar um gato e vou te dar uma serpente, uma cobra. Por quê? E aí nós temos um desafio agora que é o seguinte. Você vai ter que botar nome de famosos nesses animais. Lembrando que o cachorro é o amigo mais fiel do homem, não é? Cachorro é fácil. Cachorro é fácil, melhor amigo. Gata é aquela pessoa que você olha e salta os olhos. Nossa, mas é uma gata. E a cobra é aquela figura que é bom manter longe ou com certo distanciamento, que é perigoso. Então, 3 nomes de famosos para os seus novos tem que ser bichinhos. famoso? Nome de famoso, porque é isso que rende, né? Você vai botar meu tio João ali, não dá. Não é? Cachorro, cara, assim, quando os Trapalhões se separaram em 83, o filme ia ser Os Trapalhões na Arca de Noé. Certo. Aí os caras se separam. Chega o roteirista lá, o Vitor Lustosa, e fala, puta, Renato, e agora? O que eu faço com o roteiro? Porque tinham 4 personagens. A gente tá falando da Arca de Noé. Sim. Aí o Renato fala assim, não tem problema. O cachorro, você coloca... Não, no lugar do Dedé, você coloca o cachorro. No lugar do macaco, você coloca no lugar do Mussum, você coloca o macaco. No lugar do viado, você coloca o Zacarias. E assim, se você for ver, quando ele falou aquilo, né, cara, do cachorro,
tem a ver com a lealdade do Dedé. Por mais que eles tenham se separado, né? Até hoje o Dedé é um cara muito leal ao Renato. Então o cachorro seria o Dedé Santana pela lealdade. Que legal, bacana. Ao Renato. A gata. A gata, cara, a Lucinha Lins, né, cara? Saltimbancos, que é a gata Trapalhões. do Saltimbancos, e continua tá? uma gata, né, cara? Ela é maravilhosa, Não com é? uma voz incrível. Agora, Serpente, você toma cuidado, porque ela faz magia negra. Você já respondeu, cara. Tá bom? Você já respondeu. Fica aí, assim, esse programa todo você vai entender. Você já Tá respondeu. excelente. É ela mesma, cara. Maravilha, tá ótimo, não é? Ela mesma. Tá ótimo. Spaca, é sempre bom ter você aqui no programa, é sempre bom bater o papo contigo. Cara, o papo com você flui demais. O papo não se esgota com você. Nossa, tem muita coisa. Você né, viu cara? que você falou que ia aposentar de podcast, mas a gente já deixou um episódio marcado. Cara, se você conseguir aqui, lançando o livro, fala assim, meu, vai ter a Aldine Miller. E Nicole Puzzi? Nicole Puzzi ou outra. Tá. Né? Tá. Mas Aldine é legal Miller ter. eu garanto. Porra, eu venho assim que vai ser um prazer conhecer a Aldine, cara. Vai ser, tá marcado, então. Tá, você que nos acompanhou até agora, você não vai embora, não se despeça, sem se inscrever aí nas nossas redes sociais, sem se inscrever no nosso canal, sem nos seguir, sem espalhar essa palavra, não é? O Spaca tá procurando patrocinador, apoiador pro programa dele, o Catedrático, então entre em contato com ele. Pro documentário. Não é? E comigo também, tá? Ponto de ironia, você quer engajar a sua marca, quer ligar a sua marca, a minha marca, vem aqui e vem conversar comigo, porque a gente é bom de negócio, não é, Spaca? Às vezes a pessoa não, quanto é que vai ser? Não, vem conversar comigo, vem conversar com a gente que o negócio vai sair, tá bom? Valeu, Spaca. Pô, que honra, obrigado cara, demais. prazer estar aqui com você. Você sabe, é um cara que eu gosto, eu admiro. Legal. E tô muito feliz aqui. Eu falei que ia aposentar, cara. Mas aí esse convite é um convite irrecusável, né, cara? Não é? Beleza, maravilha. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.